A sua pior versão não é quando você está magoado, nem quando explode de raiva. A sua pior versão é quando o silêncio toma conta, quando já não há vontade de consertar nada. Porque a raiva ainda mostra que você se importa. Ainda é sinal de que existe algo vivo dentro de você. Mas o silêncio é diferente. Ele chega frio, distante, como se fosse apagando tudo aos poucos, até que a distância se torna normal. Nesse momento, já não é sobre uma briga ou um erro específico. É sobre o que deixou de fazer sentido. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Se você se perceber nesse lugar, isso não é o fim de você. Esse vazio, esse silêncio, não significa que você esteja perdido. Às vezes, ele é apenas um chamado para olhar para si mesmo de uma forma diferente, para se ouvir de verdade. Porque o silêncio também pode ser um espaço de recomeço, um espaço onde a sua voz interior volta a se levantar, ainda que devagar, ainda que frágil. E se hoje você sente que nada faz sentido, eu quero que saiba. Está tudo bem dar um passo de cada vez. Está tudo bem se levantar devagar, respirar fundo e apenas existir por agora. Você não precisa se cobrar tanto, não precisa se exigir perfeição. O que importa é não deixar que esse silêncio se transforme em desistência. Você ainda está aqui. E isso já é prova de uma força que talvez você mesmo não veja, mas que existe em você. Quando a vida pesa, não é sempre com gritos ou explosões. Muitas vezes, o peso chega em silêncio, no olhar vazio, no coração cansado que já não tem forças para insistir. É como se você fosse se apagando aos poucos, sem que ninguém perceba. E esse é o ponto mais difícil. Quando a dor não faz barulho, o mundo acredita que está tudo bem. Mas dentro de você existe uma tempestade escondida. Talvez você conheça esse lugar. Esse estado em que levantar da cama já parece um esforço enorme. Em que conversar com alguém parece impossível. Em que até as pequenas alegrias da vida perdem o sabor. E sabe de uma coisa? Não existe vergonha nenhuma em sentir isso. Não existe fraqueza em estar cansado. Isso apenas mostra que você é humano, que sente, que vive, que carrega marcas de tudo o que já enfrentou. Os estoicos falavam muito sobre a vida como um campo de batalha. E às vezes, o inimigo não está fora, mas dentro de nós. Não é a pessoa que te machucou, não é a situação que te decepcionou. É esse vazio que vai crescendo por dentro, essa sensação de que nada importa. Mas até aí existe um segredo. Se o vazio aparece, é porque dentro de você existe um espaço a ser preenchido. O silêncio não é apenas ausência, ele pode ser também convite. Convite para olhar para dentro, convite para se reconectar com o que é essencial, convite para voltar a sentir. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa forçar um sorriso quando não tem vontade. Não precisa fingir que está forte o tempo todo. O que você precisa é se permitir pequenos gestos. Às vezes, um copo de água bebido com calma já é um passo. Às vezes, uma caminhada curta, um banho demorado, ouvir uma música que toca sua alma. Tudo isso pode ser começo. E não subestime começos. Porque toda grande mudança nasce assim, de passos pequenos, de escolhas mínimas, mas consistentes. Se você sente que está distante de tudo e de todos, lembre-se de que isso não define quem você é. O silêncio não é o fim da sua história. Ele pode ser apenas uma pausa entre capítulos, um espaço em branco que está te preparando para escrever algo novo. E quando esse novo começar a surgir, mesmo que seja devagar, você vai perceber que ainda existe vida dentro de você. E eu quero que você entenda. Você não precisa se comparar com ninguém. A sua força não é medida pelo quanto você consegue sorrir, nem pela quantidade de pessoas ao seu redor. A sua força é estar aqui, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo em silêncio. Você ainda está presente. E esse simples fato já é grandioso. Muitas vezes, quando você chega nesse estado de silêncio interno, parece que tudo ao redor continua funcionando normalmente.
As pessoas seguem com suas vidas, o mundo segue correndo, e você sente como se estivesse parado no tempo. É como se houvesse uma distância invisível entre você e o resto. E talvez isso doa ainda mais do que uma discussão, mais do que uma decepção, porque é um distanciamento sem explicação, sem causa aparente. Mas escute com atenção. Não é porque você está quieto que você deixou de existir. Não é porque você está cansado que você perdeu valor. Às vezes, o silêncio é apenas o grito da alma pedindo descanso. Não é desistência. É um sinal de que algo em você precisa de cuidado, precisa de pausa, precisa de espaço para se reconstruir. Os antigos sábios diziam que até o inverno tem sua beleza, porque é no frio, no aparente vazio, que a natureza se prepara para florescer outra vez. Talvez o seu coração esteja vivendo um inverno agora. Mas isso não significa que seja o fim. Significa apenas que existe algo sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga ver. E eu sei que quando você está nesse estado, ouvir que vai passar parece vazio, porque a dor que você sente agora é real. O peso é real. O cansaço é real. Mas ao mesmo tempo, existe algo em você que também é real: a capacidade de recomeçar. Você pode não acreditar nisso neste instante, mas essa força está aí, mesmo adormecida. O simples fato de você estar aqui, buscando ouvir algo que te acolha, já mostra que existe uma parte sua que não desistiu totalmente. A raiva, por mais intensa que seja, ainda conecta. Mas o silêncio, esse que esfria tudo, dá a sensação de que você se perdeu de si mesmo. Só que é justamente aí que nasce a oportunidade: reencontrar-se. Quando o barulho externo cessa, você pode começar a ouvir a sua voz interior. Ela pode estar fraca agora, quase sussurrando, mas ela ainda existe. E se você se der a chance, ela vai voltar a guiar seus passos. Não se cobre perfeição. Não ache que precisa voltar a ser quem era antes. Talvez você nunca volte a ser exatamente o mesmo, mas isso não é ruim. Porque cada queda, cada silêncio, cada afastamento também molda uma nova versão sua. E essa versão pode ser mais sábia, mais consciente, mais forte. Não porque não sente, mas porque aprendeu a respeitar o próprio tempo. Permita-se ser paciente consigo mesmo. Permita-se olhar para dentro com carinho, sem julgamento. Não diga a si mesmo que você é fraco por sentir isso. Pelo contrário, só quem já carregou muito peso sabe o que é estar nesse lugar. E só quem já esteve nesse ponto pode reconhecer o quanto é valiosa cada pequena vitória, cada passo dado, mesmo em meio ao vazio. O silêncio, quando chega, pode parecer um inimigo, mas talvez ele não seja um inimigo de verdade. Talvez ele seja um mensageiro, porque no fundo ele está dizendo: você precisa parar, precisa respirar, precisa olhar para dentro antes de continuar. O problema é que a gente costuma interpretar esse silêncio como desistência, quando muitas vezes ele é apenas um pedido de pausa. Imagine um rio. Quando ele corre forte, ninguém duvida de sua força. Mas e quando ele seca? Quando quase não resta água visível? Muitos acreditam que ele acabou, mas não acabou. A nascente ainda existe, mesmo escondida. O curso ainda está lá, esperando a hora certa de voltar a fluir. E você é exatamente assim. O silêncio não significa que acabou, apenas que a corrente precisa se recompor. Eu sei que às vezes esse vazio parece definitivo, como se nada fosse voltar a ter cor, como se nada fosse voltar a fazer sentido. Mas tudo o que existe na vida é movimento. Nada permanece exatamente igual para sempre. Nem a dor, nem o peso, nem o vazio. Assim como as estações mudam, o seu coração também é capaz de mudar. O que você sente agora não é o fim. É apenas uma parte do caminho. E os estoicos falavam muito sobre isso. Não controlar o que não está nas nossas mãos, mas aprender a lidar com aquilo que está. Você não pode controlar o que os outros fazem, o que os outros dizem, o que o mundo te trouxe.
mas pode decidir, pouco a pouco, como vai responder a isso. E às vezes, a melhor resposta não é levantar um muro de força imediata, mas simplesmente se permitir existir um dia de cada vez. Se hoje você só consegue dar um passo pequeno, dê esse passo. Se só consegue respirar fundo e se deitar, faça isso. Se só consegue ouvir em silêncio, permita-se ouvir. Porque não é o tamanho do passo que importa, é a direção. E enquanto você escolhe não desistir completamente, mesmo em silêncio, você já está indo para frente. Lembre-se, o silêncio pode parecer ausência, mas também pode ser espaço. E dentro desse espaço, existe a possibilidade de você se reencontrar, de descobrir partes de si mesmo que estavam escondidas atrás do barulho da vida. O silêncio pode te mostrar o que realmente importa. Pode te ensinar a ouvir aquilo que você nunca teve coragem de encarar. Ele pode ser doloroso, sim, mas também pode ser transformador. E quando você menos esperar, no meio desse vazio, vai perceber pequenos sinais de vida, de novo. Talvez um pensamento que traga paz. Talvez um gesto simples que aqueça o coração. Talvez um olhar que faça sentido. Essas pequenas coisas podem parecer nada, mas são sementes. E sementes, mesmo invisíveis debaixo da terra, guardam dentro delas a promessa de florescer. Então, não se culpe por estar nesse estado. Não se julgue fraco por sentir cansaço. Veja esse silêncio como uma pausa necessária, como um inverno que prepara o terreno. Porque ninguém floresce o tempo todo. E você não precisa florescer agora. Precisa apenas acreditar que ainda existe vida dentro de você, mesmo que em repouso, mesmo que escondida. E talvez agora, enquanto você me ouve, exista uma parte sua que sente que ninguém entende de verdade o que você está passando. Talvez você já tenha tentado explicar para alguém, mas não encontrou as palavras certas, ou não sentiu que houve escuta real. E isso dói. Porque não há dor maior do que se sentir invisível no momento em que mais precisa ser visto. Mas aqui, nesse espaço, eu quero que você saiba. A sua dor importa. Os seus sentimentos importam. Você não é pequeno demais para ser notado, nem frágil demais para ser levado a sério. O que você sente tem peso, tem valor, tem verdade. E só você sabe o quanto isso tudo tem sido difícil de carregar. Às vezes, o que precisamos não é de alguém que nos dê todas as respostas, mas apenas de alguém que nos ouça, sem pressa, sem julgamento, sem críticas. Por isso eu quero te convidar a fazer algo. Permita-se compartilhar o que está dentro de você. Coloque para fora o que pesa no seu coração. Não guarde só para você esse silêncio que machuca. Escreva aqui nos comentários aquilo que você carrega, aquilo que ninguém nunca ouviu de verdade. Talvez seja um desabafo, talvez seja uma lembrança, talvez seja apenas uma palavra que traduza o que você está sentindo. Você não precisa se preocupar em escrever bonito, nem em parecer forte. Apenas seja sincero. Muitas vezes, ao colocar em palavras o que guardamos, o peso já começa a diminuir. E lembre-se, você não está sozinho. Há pessoas que vão ler o que você compartilhar e vão se reconhecer, vão sentir junto, vão se conectar com a sua verdade. Porque, no fundo, a dor que cada um sente pode até ter uma forma diferente. Mas todos sabemos o que é se sentir quebrado, cansado, distante de si mesmo. E é nesse reconhecimento mútuo que nasce a verdadeira força. Então eu te digo, não se esconda, não silencie o que precisa ser dito. Use esse espaço como um lugar seguro, como um respiro. Deixe que as suas palavras encontrem caminho, porque você não é invisível, você não é sozinho, você não é apenas silêncio. Você é vida, é história, é força, mesmo quando não consegue enxergar isso em si. E talvez, ao compartilhar o que você sente, você não apenas alivie seu coração, mas também seja a inspiração que outra pessoa precisa para não desistir. O que você carrega pode ser, sem que perceba,
a luz que outra pessoa está esperando ver.